Meus irmãos, para o sermão dessa manhã, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3. Primeira Samuel, capítulo 3. Nós faremos a leitura a partir do primeiro verso. 1 Samuel, capítulo 3, leitura a partir do primeiro verso. Todos acharam? Amém? Amém. O texto diz o seguinte: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Por isso, jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas esse o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Ele perguntou: o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: ele é o Senhor, que faça o que lhe parece melhor. Só até aqui, queridos. Senhor, fala aos nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai. Que essa mesma palavra que veio ao profeta Samuel também venha aos nossos corações, de maneira poderosa, viva e transformadora, Pai. Porque o teu evangelho não é feito só de palavras, mas de poder no Espírito Santo. Por isso, toca até a medula do nosso ser. Toca a nossa alma, nos transforme, nos aviva, em nome de Jesus, Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos. Amém.
Queridos irmãos, eu queria começar esse sermão com uma pergunta para os irmãos. O que Deus espera de nós? Fazer mais uma vez a pergunta. O que Deus espera de nós? Diante da nossa família, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos pais, diante da nossa profissão, diante das nossas relações, o que Deus espera de nós? Seja na circunstância que for, de escassez, de sofrimento, de problema, ou de abundância, de tranquilidade, quando as coisas andam bem, o que o Senhor espera de nós? O que o Senhor espera de nós? Já pararam para se perguntar que normalmente a gente não se faz essa pergunta? O que Deus espera de mim? Na verdade, a gente faz ao contrário, a gente coloca expectativa nos outros, né? E se pergunta, o que as pessoas esperam de mim? O que minha família espera de mim? O que os meus amigos esperam de mim? Os mais antigos, os mais recentes? O que a vida espera de mim? O que minha faculdade espera de mim? O que os status que envolvem a minha vida esperam de mim? O que a minha realidade espera de mim? E por que normalmente a gente faz a segunda pergunta, mas não faz a primeira? Porque a gente está demasiadamente envolvido com essas coisas, né? A gente está envolvido com casa, com conta para pagar, com problema, com criação de filhos, com relação de pais, né, com profissão, com trabalho, com especialização, com estudo. É por isso que a gente se faz mais a segunda pergunta do que a primeira. O que as pessoas esperam de nós? Mas não nos perguntamos o que Deus espera de nós. E é natural que a gente se pergunte o que as pessoas esperam de nós. Até porque dentro de uma relação equilibrada e saudável, a gente quer atender bem a nossa esposa, o nosso marido, a gente quer ser um bom cidadão, a gente quer fazer as coisas de uma maneira aceitável, né? Mas quando nós só nos perguntamos o que as pessoas esperam de nós, a gente passa a se tornar refém dessas perguntas. Refém das pessoas, refém das circunstâncias, refém dos problemas. E o nosso comportamento passa a se basear no que as pessoas pensam ou não. E pouco a gente se pergunta, o que Deus espera de mim? Para além do que as pessoas esperam de mim. O que Deus espera de nós? O que Deus espera de nós? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder nesse sermão. O que Deus espera de nós? Por isso, o tema do nosso sermão é um coração que agrada a Deus. Qual é o coração que agrada a Deus? Qual é o coração que agrada ao Senhor? É isso que a gente vai tentar buscar responder nesse sermão para a gente compreender o que Deus espera de mim, o que Deus espera de nós, o que Deus espera da igreja. Amém, queridos? E no contexto de Samuel, as coisas não andavam bem. As coisas andavam péssimas, se é que assim a gente pode dizer. O contexto era o seguinte: Moisés havia libertado o povo do Egito, passado com eles 40 anos no deserto. Depois disso, eles tomaram parte de Canaã com Josué, mas só que depois que passou essas duas lideranças, Moisés e Josué, ficou um vácuo nessa liderança, porque já não tinha mais ninguém à altura de Moisés e Josué para poder liderar o povo, tanto do ponto de vista espiritual, como do ponto de vista militar, administrativo. E dentro desse vácuo, as coisas começaram a desandar dentro do povo de Israel. Em primeiro lugar, porque eles não cumpriram aquilo que Deus havia pedido, que era o quê? Tomem Canaã inteira. O povo não tomou Canaã inteira. Pelo contrário, eles começaram a conviver com os cananeus. E quando eles começaram a conviver com os cananeus, eles começaram a se moldar pelo comportamento, pela cultura, pela religiosidade e por tudo aquilo que envolvia a cultura cananeia. E a coisa começou a degringolar.
né? A religião cananeia começou a invadir o tabernáculo. Começou a se ter relações ilícitas dentro do tabernáculo, relações sexuais entre os sacerdotes. Começou a se erigir altares de adoração a deuses falsos. Começou-se a dar-se casamento a mulheres de outras religiões, mulheres cananeias com homens israelitas. As tribos começaram a se separar e tudo começou a degringolar. Tudo começou a degringolar. Então Deus ele levanta alguns juízes para poder libertar o povo de Israel da corrupção que eles viviam. E a gente conhece muitos deles, né? Gideão, Débora, Jefté, Sansão e tantos outros. Só que eles serviram como libertadores provisórios do povo. Porque o povo vivia num grau de degradação tão grande, que nem mesmo esses juízes foram capazes de trazer uma reforma espiritual profunda e duradoura. O livro de Juízes termina com a seguinte sentença do povo: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Essa era a realidade do povo de Israel naquele tempo. Cada um fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Não tão diferente do nosso tempo, né? Onde os valores absolutos eles foram perdidos, né? E as pessoas têm vivido de acordo com aquilo que lhe é agradável, aquilo que lhe é desejável. Ao ponto, queridos, de, no verso 1 do capítulo 3 de 1 Samuel, que a gente acabou de ler aqui, o texto falar que era raro ouvir a voz de Deus. Não se ouvia mais a voz de Deus. E a pior coisa que pode acontecer, queridos, é ver o Senhor largando o povo à própria sorte. Ele não fala mais, ele não se revela mais, e o povo está vivendo segundo as suas próprias concupiscências. Esse é o pior veredito que Deus ele pode dar. É melhor Deus ele nos punir, ele agir de alguma forma, mesmo que seja para nos castigar, mas a pior coisa é ele nos largar. Vive aí do jeito que você quiser. Essa é a pior punição que Deus pode dar, porque se nós vivermos segundo a nossa própria sorte, a gente se autodestrói, a gente acaba com a nossa vida, porque nós somos pecadores, queridos. Nós somos falhos. A pior coisa que Deus pode fazer é: faça a sua vontade, não a minha. Faça somente a sua vontade. E foi isso que começou a acontecer. A voz do Senhor não se ouvia mais. Até que Deus ele decide revelar a sua graça e o seu poder através de um adolescente. Segundo alguns historiadores, como Flávio Josefo, eles acreditam que Samuel tinha entre 12 e 13 anos. Olha, um adolescente. Deus ele se revelou por intermédio de um adolescente, que foi entregue pela sua mãe quando havia acabado de desmamar, quando tinha cerca de 2, 3 anos. Foi entregue para Eli, sobre os cuidados de Eli, para ser cuidado dentro do tabernáculo. Então ele cresceu ali dentro do contexto sacerdotal. Ele foi consagrado antes de nascer ao Senhor. E foi por intermédio desse adolescente que o Senhor decidiu mudar a história e o curso de Israel. E o texto fala, queridos, que Eli já estava em sua velhice, os seus olhos já não aguentavam mais ficar tantas vigílias vigiando o ofício do tabernáculo. Então, enquanto ele estava deitado, ele havia incumbido Samuel de vigiar a lâmpada de Deus. Alguém já ouviu falar disso? A lâmpada de Deus? A lâmpada de Deus, queridos, era um castiçal de ouro que ficava aceso no lugar santo. Ele representava a presença de Deus entre o povo. Ainda que o povo estivesse dormindo à noite, aquela lâmpada ficava acesa, como manifestação de que Deus ele continua presente, ativo, atuando no povo, ainda que o povo dormisse. Por isso que esse castiçal ele era aceso no final da tarde e era apagado no início da madrugada, na verdade no final da madrugada, quando o sol se põe.
Era uma manifestação de que Deus ele não dorme. Então, aquele castiçal ele precisava ficar aceso a noite toda. E qual que era a função de Samuel? Garantir que aquilo ficasse aceso. Toda noite. Toda noite. Então o texto fala que numa madrugada, numa vigília, Deus ele fala com Samuel. Mas ele não consegue distinguir a voz de Deus, ele pensa que é Eli, então ele vai até Eli e fala: diz, Senhor, teu servo te ouve. E ele não entende nada, né? E fala assim: não te chamei, volta lá para o seu ofício, para o seu afazer, e não perde tempo, eu não te chamei. E essa ação, queridos, ela se repete 3 vezes. 3 vezes. Samuel escuta uma voz chamando ele pensa que é Eli, vai até lá, diz, seu servo te ouve, e ele fala, não sou eu, não sou eu. Imagina a cena, queridos. Você ouvindo alguém te chamar, e alguém falando, não estou te chamando, você está maluco. Não tem ninguém te chamando. Só que Eli, por ser um homem mais velho, experiente, ele saca o que está acontecendo. Ele saca o que está acontecendo. Talvez, de fato, esteja alguém chamando Samuel. E esse alguém pode ser o Senhor. Então, ele orienta Samuel a fazer o seguinte, olha, quando te chamarem pela 4ª vez, você diz, Senhor, eis-me aqui, o seu servo te ouve. E foi exatamente isso que Samuel fez. Queridos, existe uma lição aqui muito importante no sentido de percebermos aquilo que representa um coração que Deus se agrada. Uma teóloga chamada Joyce Baldwin, ela diz o seguinte, a autodisciplina de Samuel fica bastante clara pelo fato dele se levantar 3 vezes de madrugada em resposta ao que pensava ser um chamado de Eli. Sua obediência cheia de disposição era um atributo necessário para receber a palavra de Deus. Eu vou ler esse final de novo. Sua obediência, cheia de disposição, era um atributo necessário para receber a palavra de Deus. Um coração que Deus se agrada, queridos, é um coração disponível. É um coração que se desdobra nas vigílias da vida em disposição a Deus. Coração obediente. Um coração que atende o chamado de Deus. Um coração que transpira no sentido de atender aquilo que o Senhor deseja de nós. Então, da mesma forma que Samuel, nós devemos fazer vigília para que o castiçal, a lâmpada de Deus, ela não se apague na nossa vida. Somente um coração disponível e atento mantém a presença de Deus viva nas nossas vidas. O que Deus ele quer de nós? Um coração disponível. Um coração que atende o chamado. Um coração que não mede esforços para poder viver com o Senhor. E quando a gente fala de um coração que não mede esforços para viver com o Senhor, eu não estou falando somente das nossas atribuições espirituais, de disciplina espiritual, leitura bíblica, oração, vir à igreja. A disposição que o Senhor exige de nós é integral. Ele deseja a nossa disposição em tudo aquilo que compreende a nossa vida. Como nós temos nos disponibilizado ao Senhor naquilo que tange a nossa família. A gente tem cuidado da nossa família diante do Senhor. A gente tem discipulado os nossos filhos. A gente tem orado com o nosso cônjuge. A gente tem se colocado de uma maneira disposta no Senhor, nas vigílias da vida, para que a presença de Deus não se apague do nosso contexto. Qual tem sido a nossa disposição ao Senhor? No trabalho, na nossa vida profissional, na vida acadêmica. Qual tem sido a nossa disposição em relação ao Senhor? O quanto a gente tem envolvido o Senhor na nossa vida? Será que a gente tem transpirado como Samuel, que nas vigílias da noite ouviu a voz de Deus?
e não mediu esforços para atendê-la. Como tem sido a nossa espiritualidade, queridos? Qual tem sido a nossa disposição? Qual tem sido a disponibilidade do nosso coração ao Senhor? Essa é uma pergunta que a gente deve se fazer, porque um coração disponível é o terreno perfeito para a ação de Deus. Como tem andado o nosso coração nessa manhã? Um dos principais, queridos, vilões da nossa disposição diante do Senhor, dentre alguns que eu vou citar aqui, é o cansaço, né? Quantos aqui estão cansados? Seja pelo trabalho, pelas circunstâncias, pela rotina, pela vida, pelas frustrações que ela impõe, pelas dificuldades que ela impõe. Quantos aqui andam cansados? O cansaço, ele é natural na nossa vida. Mas quando ele não é depositado aos pés do Senhor, quando ele não é assimilado, ressignificado por Jesus, ele pode se tornar sinônimo de amargura, de falta de esperança, de falta de propósito, de falta de ímpeto. Tem uma orientação que é muito interessante do apóstolo Pedro, falando, né, orientando os presbíteros, quando ele diz assim, olha, não façam nada por obrigação, mas por livre e espontânea vontade, porque é a maneira como agrada o Senhor. Por que ele está dizendo isso? Porque às vezes o trabalho no Senhor, seja na igreja, seja fora da igreja, seja onde for, queridos, nos traz tanto cansaço, tanta dificuldade, que a gente começa a julgar se vale a pena ou não continuar lidando com esses estresses, esses problemas. A gente começa a se amargurar. A gente começa a pesar se está valendo a pena ou não ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, vir para a igreja todo dia. A alegria já não é mais a mesma. A gente já começa a fazer determinadas coisas que a gente sabe que precisa fazer no Senhor reclamando. Né? Pô, tem que fazer isso aqui. E Deus se alegra quem faz por livre, espontânea vontade, com amor à obra do Senhor. E não por obrigação. E o problema é que quando a gente começa a fazer por obrigação, queridos, até o serviço ele se torna ruim. Até a obra fica mal feita. Até o brilho que deveria resplandecer da vida do cristão já não existe mais. O cansaço nos faz tratar as coisas do Senhor como meras obrigações e não como fruto de uma adoração sincera ao Senhor. E queridos, Samuel, ele vibrava, ele não tinha problemas, ele não murmurava, ele levantou 3 vezes de madrugada para se colocar de maneira pronta no serviço que havia sido confiado a ele. Como tem andado a nossa disposição? Como tem andado a nossa relação com o Senhor? Você tem andado cansado? É natural, eu também estou cansado. Na verdade, eu não, eu vim de férias. Estou bem. Mas os desafios vêm, queridos. Os desafios vêm. E se nós não depositarmos o nosso cansaço no Senhor, no lugar de sermos renovados pelo Espírito Santo, nós seremos amargurados. Perderemos a esperança, o propósito. E uma fé sem esperança é morta. Uma fé sem propósito, ela morre. Porque o contrário de vitalidade não é falta de vitalidade. O contrário de vitalidade é falta de propósito. É falta de esperança no reino de Deus. E como diz o apóstolo Paulo, se nós vivemos pelas coisas desse mundo, somente por elas, nós somos os mais miseráveis. Em que sentido? No sentido de que se a gente vive pelas coisas dessa vida, a gente está priorizando o que é menor. O que é maior? A promessa eterna que o nosso Senhor Jesus nos deu. Nós vivemos em função de uma glória eterna.
de um caminho eterno, de um propósito que é vivo. Por isso, queridos, se hoje você se encontra cansado, amargurado, triste, com o Senhor, com o seu caminho, com as atividades, e eu não estou falando só de igreja não, tá, queridos? Estou falando da vida, da vida. Se você se encontra cansado nessa manhã, deposite o seu cansaço no Senhor. Porque quando nós depositamos o nosso cansaço ao vento, ele se torna amargura. E as coisas que nós queremos fazer para a glória de Deus, nós não fazemos mais. Porque ela acaba sendo acompanhada de reclamações, de má vontade, de um sentimento de obrigação que não deveria haver. Caminhar com o Senhor é fácil, queridos? Não é fácil, é difícil. É difícil. Ser obediente no caminho do Senhor é fácil? Não é. Não é. Mas o caminho com o Senhor nos traz promessas que são vivas e que não são vãs. O nosso trabalho no Senhor não é vão, queridos. Não é vão. Não é vão. Um segundo aspecto que faz a nossa disponibilidade de coração morrer são os nossos desejos pessoais, né? São os nossos desejos pessoais em contrapartida aos desejos de Deus para a nossa vida, né? Às vezes a nossa disponibilidade morre porque o nosso itinerário não se encontra mais entrelaçado ao do Senhor. As nossas preocupações não se encontram mais atreladas às preocupações do reino de Deus. Os nossos planos já não são mais os planos do Senhor. São somente os nossos. E como diz o autor do livro de Provérbios, o coração do homem faz planos, mas a palavra do Senhor. Exatamente. Exatamente. Então existe uma disposição natural, queridos, de nós priorizarmos aquilo que é nosso e não aquilo que é de Deus. E isso acaba, de uma certa forma, impactando na maneira como a gente disponibiliza o nosso coração. E a gente precisa voltar a considerar, queridos, na nossa espiritualidade, que apesar do coração do homem fazer planos, o caminho certo é o do Senhor. Não há nada de errado em você fazer planos para a sua vida, mas considere o Senhor nos seus planos. Disponibilize o seu coração para Deus. Um terceiro aspecto que faz a nossa disposição no Senhor morrer é uma má teologia. É uma má teologia. E a gente conversou sobre isso no último domingo, antes de eu sair de férias. Normalmente, nós reformados, nós temos a ideia de que tudo que Deus faz na nossa vida é fruto da transformação graciosa de Deus, e é verdade. Deus, ele nos transforma em graça, ele nos salva em graça, ele nos santifica em graça. Tudo é graça, queridos. Tudo é o poder de Deus agindo em nossas vidas, e isso é verdade, mas não toda a verdade. Nós precisamos disponibilizar a nossa vida em resposta a isso. Nós precisamos transpirar como Samuel. Nós precisamos nos colocar como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. A gente precisa fazer aquilo que nos cabe, queridos. Nós precisamos nos esforçar na caminhada com o Senhor. Porque, como eu falei no último domingo antes das férias, o contrário de graça não é esforço, o contrário de graça é mérito. Nós precisamos nos esforçar em viver uma vida que agrade o Senhor. Nós precisamos disponibilizar o nosso coração de corpo e alma. De corpo e alma. É isso que Deus deseja de nós. Então, o primeiro ponto, queridos, que a gente percebe é que Deus, ele se alegra, ele se agrada de um coração disponível. Se disponibilize para o Senhor.
Ainda que você esteja quebrado, ainda que você nem saiba a maneira como você vai se achegar no Senhor, mas se achegue. Ele faz o resto. Faça aquilo que cabe a você, que Deus ele faz aquilo que cabe a Ele. Ele te transforma. Ele muda o quadro da sua vida e do seu coração. Amém? E o texto fala que, pela quarta vez, Samuel se levanta da vigília, ouve Deus chamando ele, e dessa vez ele responde ao Senhor de maneira direta, né? Ele fala assim: Senhor, fala, Deus, que o teu servo te ouve. E aqui, queridos, a gente chega a um segundo ponto importante. Um coração que agrada ao Senhor é um coração íntimo. É um coração que sabe discernir a voz de Deus. É um coração que sabe discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. É um coração que sabe discernir o que é obra de Deus e o que é fogo estranho. É um coração que sabe discernir o que é proveniente do Senhor e o que não é. Porque quando nós disponibilizamos o nosso coração ao Senhor, como benefício disso, como benefício dessa entrega, como benefício dessa disposição, como benefício dessa obediência, nós nos tornamos íntimos do Senhor. A prática de obedecer, a prática de se disponibilizar, ela se torna tão latente na nossa vida que nós começamos a nos tornar sensíveis para discernir o Senhor na nossa vida. Samuel não conhecia a voz do Senhor, mas mediante a disponibilidade dele, ele conheceu. Ele conheceu. Deus, ele fala, queridos, em cada particularidade da nossa vida. Por isso, em segundo lugar, um coração que agrada a Deus é um coração íntimo. É um coração disponível, é um coração íntimo. E eu queria perguntar para os irmãos, o que Deus tem falado na sua vida? O que Deus tem falado no seu casamento, na sua família, acerca dos seus filhos, do seu cônjuge, dos seus pais? O que Deus tem falado sobre a sua vida profissional? O que Deus tem falado sobre as mais variadas áreas da sua vida? O que Deus tem falado? Será que nós estamos atentos à voz do Senhor? Será que hoje nós podemos dizer, eu sou íntimo de Deus? Eu consigo discernir a voz do Senhor na minha vida. Eu consigo discernir o que é meu coração e o que é Deus. Eu consigo discernir o que é parafernália de fogo estranho e o que é obra legítima do Senhor. Será que a gente tem andado de maneira íntima no Pai? E talvez, queridos, um dos grandes problemas para a gente entender mal a nossa intimidade com o Senhor é a ideia de que a gente acha que intimidade com o Senhor é meramente uma coisa instintiva. E não é. Não é. Não é que instintivamente o Senhor vai falar. Não que Deus ele não possa fazer, ele pode fazer também. Eu não quero colocar Deus em caixa aqui, tá, queridos? Mas, na maioria das vezes, nós não chamamos o Senhor para participar da nossa vida porque nós tratamos a nossa relação com Ele como algo meramente instintivo. O apóstolo Paulo ele fala que a nossa fé ela é racional, né? A fé da igreja é racional. E não é racional só no sentido de que nós temos as bases sólidas daquilo que a gente crê. Mas é racional no sentido de que a nossa fé nos estimula a pensar. É racional no sentido de que a nossa fé nos estimula a meditar. A colocar aquilo que a gente crê em meditação, como objeto do nosso pensamento, para que a gente consiga viver os desafios que a gente tem todo dia.
E a gente parou de pensar. A gente parou de meditar. Porque a gente acha que vida com Deus é uma coisa meramente instintiva. Não é. Se a gente não meditar ao longo do dia, se a gente não pensar sobre a nossa fé, a gente não encara os problemas da vida. A gente vai ser miseravelmente derrotado o tempo todo pelas circunstâncias, pelo problema, pelo mundo, por Satanás, por tudo. A nossa fé, queridos, é uma fé que exige de nós a nossa racionalidade, a nossa inteligência. Amém, queridos? Amém. A nossa fé é racional. Aquilo que você tem lido da Bíblia, aquilo que você tem estudado, aquilo que você tem ouvido nas pregações, na EBD, ou seja lá onde for, você tem pegado tudo isso e mastigado, meditado, pensado, para que isso se torne um instrumento prático daquilo que você precisa enfrentar na sua vida. Queridos, esse é o verdadeiro significado de sabedoria. O que é sabedoria, se não a capacidade de pegar o conhecimento de Deus e pensar ele de tal maneira que você consiga aplicar ele na sua vida? Isso é intimidade com o Senhor. Ter intimidade com o Senhor, queridos, é botar a nossa cachola para pensar. Minha cabeça é grande, mas não é só de enfeite, é para pensar. É para pensar, queridos. E sabe o que é mais preocupante que eu tenho percebido nesse tempo? É que com o advento da rede social, da cultura de YouTube, podcast e tudo, queridos, a gente tem sido mais reprodutor de determinadas coisas, a gente reproduz muito mais o que a gente ouve do que um canal da parte de Deus para ouvir aquilo que Ele tem para as nossas vidas. A gente reproduz mais de terceiros aquilo que Deus quer falar com a gente. E eu não estou dizendo, queridos, que a internet não pode ser uma bênção, pode. Mas o que o Senhor tem falado com você? Não substitua a intimidade que você tem que ter com o Senhor naquilo que você escuta num podcast. Nós somos chamados para o sacerdócio real. Vocês sabem o que é o sacerdócio real? É a ideia de que nós somos a habitação do Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em nós e Ele fala por intermédio das nossas vidas. A sociedade tem que ser... Nós precisamos ser um canal para a sociedade, queridos. Não do que a gente escuta na internet, mas daquilo que Deus fala para a igreja. Como tem andado a nossa intimidade com o Senhor? Mais uma vez eu pergunto, o que Deus tem falado para você? Acerca do seu trabalho, acerca daquilo que tem sido a sua vida. Queridos irmãos, nós somos pecadores. O que mais existe na nossa vida é problema. E se Deus ele não está falando acerca dos nossos problemas em algum momento da nossa semana, do nosso dia, então está errado. Está errado. Deus ele precisa falar, queridos. Isso é intimidade. Isso é intimidade. É ser habitado pelo Espírito Santo e discernir a voz do Senhor na nossa vida. Discernir o que é proveniente dEle. Discernir o que é obra dEle. Discernir aquilo que Ele deseja de nós. Discernir aquilo que Ele deseja do nosso comportamento. Discernir aquilo que Ele deseja do nosso temperamento. Discernir aquilo que Ele deseja da igreja. Deus ele precisa voltar a falar com a igreja, mas não é porque Deus não está falando, é porque a igreja não pensa mais, não medita mais. A gente precisa, queridos, a gente precisa. Então, um coração que agrada ao Senhor é disponível, um coração que agrada ao Senhor é íntimo dEle. É um coração que discerne
a voz do Senhor nas nossas vidas. Amém? Por fim, queridos, nós vamos perceber que um coração que agrada ao Senhor é um coração fiel. Um coração que agrada ao Senhor é um coração fiel. Quando obedecemos ao Senhor, quando disponibilizamos o nosso coração ao Senhor e ouvimos a sua voz, inevitavelmente tocamos em feridas. Desafiamos pecados, desmascaramos enganos, problemas, porque a nossa fidelidade muitas vezes suscita isso, né? E muitas vezes isso acontece do nosso lado, assim como aconteceu do lado de Samuel. Deus, ele fala com Samuel, e a principal orientação de Deus para Samuel é que ele denuncie o pecado da família de Eli. Primeira coisa que Samuel ouve da parte de Deus de forma mais nítida é só isso, né? O texto chega a dizer que Samuel sente medo de ter que fazê-lo. Por quê, queridos? Porque pensem que Eli era a autoridade espiritual mais importante em Israel. Ele era um sumo sacerdote. Ele era o único que acessava o Santo dos Santos para oferecer sacrifícios ao povo, ofertas. E para além disso, Samuel foi criado aos pés de Eli. Ele foi educado por Eli. Mas agora ele precisa denunciar o pecado de Eli. Por isso, queridos, um coração que agrada ao Senhor é um coração disponível, é um coração íntimo, mas também é um coração fiel. É um coração que não negligencia a verdade. Fato que Eli fez o tempo todo. Qual que foi o grande problema do pecado da família de Eli? Ele tinha 2 filhos. Um chamado Rofine e o outro chamado Finéias. Eles eram sacerdotes dentro do tabernáculo. E se a gente pudesse pegar um símbolo daquela devassidão que era o povo de Israel naquele tempo, era a família de Eli. Eles se deitavam com mulheres que ficavam à porta do tabernáculo. Eles comiam parte das ofertas que eram colocadas no altar de Deus. E qual que foi o grande pecado de Eli? Normatizar esses problemas. Fazer vista grossa. Ele via, mas não via. Sabe aquela coisa? Ele tolerava. Sabe aquela coisa, queridos, que a gente sabe que é errada, que a gente sabe que é problemática, mas a gente faz aquela vista grossa, a gente deixa passar, a gente dá uma tolerada, ao ponto daquele problema ser normatizado. Esse foi o maior pecado de Eli. Enquanto os filhos dele profanavam o tabernáculo e o culto a Deus, Eli fechava os seus olhos. E precisou um adolescente de 12 a 13 anos ter que falar para Eli aquilo que ele não fazia há anos e que era perpetuado há muito tempo. Olha que desafio, queridos. Olha que desafio. E a nossa fidelidade muitas vezes vai suscitar isso, queridos. Vai suscitar ter que tocar em feridas, vai suscitar ter que se posicionar em momentos desconfortáveis. Eu não estou dizendo que crente tem que ser brigão, tá? Isso é diferente, tá? Ser mal educado, brigão é outra coisa. Ser um cristão que se posiciona é algo completamente diferente. Você pode ser extremamente educado e fiel, sem problema nenhum. Você pode ser uma pessoa que não nega a verdade, que se posiciona e ainda assim ser amável. E foi o que Samuel fez. Samuel não deixou de servir Eli. Samuel não deixou de fazer com as suas obrigações. Continuou respeitando Eli, mas precisou fazer o que tinha que ser feito. Né?
queridos, por mais difícil que seja se posicionar no mundo que a gente vive, na sociedade, diante de pessoas próximas de nós, diante do mundo, o maior temor que o coração de uma pessoa que é fiel tem é desonrar o Pai. Esse é o maior temor que a gente deve ter. Não é desonrar pessoas, é desonrar o Senhor. E sabe o que Deus ele fala a respeito de Eli? Ele diz o seguinte: honra os teus filhos mais do que a mim. Capítulo 2, verso 29 de 1 Samuel. Honras mais o teu filho do que a mim. Ou seja, tolerar o mal é desonrar o Senhor em detrimento de outra coisa. Ao tolerar o pecado dos seus filhos, ele passou a honrar mais os seus filhos do que a Deus. Por isso a sentença de Eli foi tão pesada. A sentença de Eli foi a seguinte: olha, não poderá mais se fazer propiciação e oferta pelos pecados da família de Eli. Ou seja, não tem mais perdão para vocês. Não tem mais perdão para vocês. Essa foi a sentença. Mas um coração que agrada ao Senhor é um coração fiel. Porque o último que a gente deve desonrar é o Senhor. Amém, queridos? E ao longo da história da igreja, uma característica marcante da igreja sempre foi o fato de que ele era um povo distinto. Era um povo diferente. Era um povo santo. E por que a igreja era um povo distinto? Não porque porque a gente fala vaso, porque a gente tem um dialeto diferente, é porque a igreja é santa. Não é porque a gente frequenta lugares diferentes ou porque a gente se veste diferente, é porque a igreja era santa. Ela tinha um procedimento justo e era isso que tornava a igreja distinta na sociedade. E por que hoje, na igreja brasileira, a gente tem perdido essa característica distintiva? Porque a gente tem sofrido com a tentação de Eli, a gente tem tolerado a injustiça. A gente tem tolerado a injustiça. A gente tem tolerado o mal. A gente tem tolerado o pecado. A gente tem tolerado a profanação do culto a Deus. Que tem de picareta aí, queridos? A gente tem tolerado. A gente até ri às vezes, né? Até acha graça. Por isso, queridos, o chamado do Senhor às nossas vidas, recapitulando, é que a gente tenha um coração disponível, um coração íntimo e fiel ao Senhor. Amém, queridos? O nosso Senhor Jesus Cristo conseguiu juntar todas essas características, né? Jesus, ele, através da sua santidade, do seu posicionamento, ele teve que lidar com os problemas do Império Romano, né? Com as injustiças, com os problemas. Ele precisou lidar com uma religiosidade hipócrita do seu tempo, corrompida, que buscava por privilégios. Ele precisou lidar com um povo difícil, que apesar de sofrido, era resistente, problemático. Ele precisou lidar com o próprio Satanás no deserto. Jesus teve que lidar com todo mundo. Mas apesar de todo esse caos, apesar de todos esses problemas, a integridade de Jesus garantiu que ele fosse vitorioso até o final. Obrigado. E é a nossa integridade como servos do Senhor que também vai garantir a vitória da igreja. De se manter fiel. Jesus também foi alguém íntimo do Pai. O que Jesus ele dizia? Eu não faço nada daquilo que primeiro não vi o Pai falar comigo. As ações de Jesus eram puro reflexo da intimidade que ele tinha com o Pai. E a disponibilidade de Jesus nem se fala. As vigílias de oração, a entrega da sua vida como oferta pelo pecado da humanidade.
Jesus fez tudo isso para que nós, vivificados nele, tivéssemos a condição de ter um coração diferente. Um coração disponível, um coração íntimo, um coração fiel ao Pai. Foi por causa de Jesus, queridos. E é por isso que nós devemos render as nossas vidas, o nosso coração a Jesus nessa manhã. Porque Ele foi a oferta, a propiciação pelas nossas dívidas. Ele foi a oferta, a propiciação pelos nossos pecados e pela nossa limitação de entregar o nosso coração ao Senhor como a gente deveria entregar. Foi por causa de Jesus. Ele é o nosso Senhor. Amém, queridos? Vamos orar?